Saudações para você que está do outro lado da tela. Tudo beleza por aí? E aí, meus amigos, vamos para mais uma resenha de leitura? Então vamos lá. E o livro que eu vou falar dessa vez é esse aqui, ó, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. Porque a gente tem que lembrar, né, que existe o Alexandre Dumas pai, que é autor do Conde de Monte Cristo, dos Três Mosqueteiros, o Homem da Máscara de Ferro e tudo mais, e tem o Alexandre Dumas Filho, né, que era um filho bastardo dele, que é o autor desse mega clássico da literatura universal, que é A Dama das Camélias. Como você pode ver, né, o livro tá em capa dura e tal, porque foi o seguinte, cara, eu encontrei esse livro jogado no chão num sebo aqui no centro da cidade, e o livro estava extremamente maltratado, né? Tava pisado, algumas páginas soltando e tudo mais. Aí eu peguei, comprei esse livro numa bagatela de R$2, R$5, e aí levei para uma gráfica que eu conheço para poder recuperar ele em capa dura, né? Mas a edição que eu tenho aqui é essa, né, da LPM Pocket, que você pode encontrar aí nas livrarias. Então, essa ediçãozinha que eu encontrei num sebo extremamente maltratada, extremamente jogada de lado, e aí eu comprei e recuperei para ficar assim, em capa dura, bonitinho, né? Eu já tinha ouvido falar da Dama das Camélias antes, né? Eu sei que é um clássico da literatura universal e tudo mais, mas eu nunca tive a oportunidade de ler. E o que me chamou a atenção para esse livro, né, foi essa capa aqui, né? Porque esse desenho aqui é um quadro de um pintor francês chamado Henri de Toulouse-Lautrec. O Henri de Toulouse-Lautrec foi um pintor no século XIX, um pintor francês do século XIX, que ele nasceu com uma deficiência nas pernas, que é mais ou menos o seguinte: o corpo dele era o de um homem adulto, mas as pernas dele não se desenvolveram, né? Ele tinha pernas de criança, então ele tinha aí nanismo, ele tinha uma variante do nanismo, né? E ele era um pintor que retratava muito a vida boêmia da Paris do século XIX, né? Então ele retratou muito do Moulin Rouge, retratava da vida boêmia, das prostitutas, das festas, das bebedeiras e tudo mais. Ele era um sujeito muito boêmio e retratou muito isso na obra dele, né? E aí esse quadro aqui é chamado de O Beijo, né, do Henri de Toulouse-Lautrec. Eu conheci o pintor, reconheci o quadro e vi que estava fazendo parte aí da capa de um título que eu já tinha ouvido falar e que é um clássico absoluto da literatura universal. Então, eu resolvi pegar o livro e recuperar ele para poder ler, né? E aí eu vou fazer uma resenhazinha dele aqui para vocês, né? Cara, o que trata exatamente A Dama das Camélias, né? A Dama das Camélias é um livro que fala da história de amor impossível de um jovem estudante de direito de Paris, no século XIX, com simplesmente a cortesã mais famosa e mais desejada de Paris na época. Então, são realidades extremamente diferentes uma da outra, os dois se apaixonam um pelo outro e vivem um amor impossível, e como todo amor impossível, tem um desfecho trágico. Então, é uma leitura assim que é bastante fluida, né? Quando o Alexandre Dumas Filho vai escrever os diálogos, né, muitas vezes ele conta sobre diálogos que ele ouviu de outras pessoas. E aí ele vai fazendo de um jeito muito característico, né? É meio que um toma lá da cá, né? Um interlocutor fala uma coisa, o outro fala outra, parece um ping-pong, né? São sempre frases curtas, geralmente de efeito. E detalhe, cara, é que é o seguinte: o discurso realmente moral da Dama das Camélias, né, em geral proferido pela Marguerite Gautier, que é a cortesã, e pela amiga dela, que também é uma ex-cortesã, né, que é a Prudence Duvernoy. Geralmente os discursos mais morais, os mais virtuosos, os mais edificantes, são proferidos por elas, né, pelas cortesãs, né? Isso eu achei curiosíssimo. Mas como é que começa efetivamente A Dama das Camélias, né? Tem um sujeito que ele é um morador de Paris no século XIX, né? Ele passa na frente de uma casa e vê que os artigos daquela casa estão sendo leiloados. Ele fica curioso, entra nessa casa, né? Vê que está acontecendo um burburinho de pessoas das mais variadas classes sociais na época, né?
ele vê pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoas pobres e tudo mais, todos eles interessados no leilão que estava acontecendo naquela casa, né? E ele fica curioso porque uma multiplicidade tão diversa de pessoas está sendo atraída para aquele leilão, né? E aí, quando ele dá uma olhada com mais cuidado nos artigos que estavam sendo vendidos, ele constata que estava na casa de uma cortesã. E aí ele descobre que estava na casa de uma cortesã e que a vida misteriosa dessas mulheres, né, das cortesãs, das prostitutas, era uma coisa que era uma coisa em volta de mistérios, em volta de suspeitas, de curiosidades das pessoas da época, e as pessoas iam lá para tentar ver como era a vida de uma cortesã na época, né? E aí esse cara vai nesse leilão, e aí ele compra no leilão um livro que é um livro chamado Manon Lescaut. Esse livro existe realmente, né? Que também é uma história de um homem jovem que se apaixona por uma cortesã, e também é um amor impossível, um amor proibido que tem um desfecho trágico. E aí esse cara compra esse exemplar do Manon Lescaut nesse leilão, e aí dias mais tarde, um sujeito todo mal vestido, maltrapilho, com sinais de que chorou a noite toda, uma pessoa, um homem jovem, mas completamente em estado de sofrimento, bate na porta desse cara, pedindo para que ele desse o livro para ele, né? Olha, eu quero esse livro de volta porque é a única lembrança que eu tenho da mulher que eu amei a minha vida toda. Então, esse cara que vai na porta desse sujeito, que vai na casa desse sujeito pedir o livro, é o Armand Duval, que é o protagonista do livro, né? Que é um dos protagonistas desse livro aqui. Então, eles dois se conhecem, né? O Armand Duval e esse cara, eles dois ficam amigos, e aí o Armand Duval decide contar a história de amor incrível que ele teve com a cortesã mais desejada e mais famosa de Paris na época, que era a Marguerite Gettier, a Dama das Camélias, que é o que batiza o livro aqui. Por que a Marguerite Gettier era chamada de Dama das Camélias, né? Porque era o seguinte, a Marguerite, ela tinha o hábito de ir muito para teatros, para óperas, para peças, para eventos artísticos e tudo mais. E aí, sempre que ela estava num evento desse, num teatro, numa ópera, etc., ela sempre tinha duas coisas nas mãos. Uma, um buquê de camélias, e dois, um pacote cheio de doces, que os clientes dela davam para ela, né? E aí, o curioso dessas camélias é que era o seguinte, durante 25 dias do mês, as camélias eram brancas, e nos 5 dias finais do mês, essas camélias eram vermelhas. E aí depois é que a gente vai saber por que, né, disso. Porque as camélias brancas eram um indício de que ela estava disponível para atender clientes novos, que você poderia chegar lá e que você ia ser atendido na boa. As camélias vermelhas dos 5 últimos dias do mês eram para avisar que ela estava menstruada, né? Que ela não poderia, por alguma razão, atender os clientes que chegassem à porta dela, né? Então, cara, essa história de amor, né, do Armand Duval com a Marguerite Gettier, né, é pontuada de muitos altos e baixos, mas uma tônica muito presente no livro é a tônica da crítica social àquela sociedade parisiense liberal burguesa, pré-capitalista da época, né? Porque é o seguinte, cara, o Alexandre Dumas Filho, como eu falei aqui, né, ele era filho bastardo do Alexandre Dumas pai. E aí, né, o Alexandre Dumas pai, ele tinha uma preocupação com a educação do filho, levou o filho para conhecer escritores, para conhecer a elite intelectual da época. O Alexandre Dumas pai e o Alexandre Dumas Filho conheceram o Victor Hugo, que é o autor dos Miseráveis, né, que já era famoso na época. Só que é o seguinte, essa sociedade parisiense do século XIX, liberal burguesa, pré-capitalista, que o Alexandre Dumas Filho conheceu, era uma sociedade extremamente preconceituosa, né? O tempo todo jogavam na cara do Alexandre Dumas Filho que ele era filho bastardo, que o lugar dele não era ali, que ele era só um pobretão sem talento nenhum. Então,
esse livro é uma crítica mordaz, uma crítica feroz a essa sociedade liberal burguesa pré-capitalista do século XIX. Então, ele usa, né, a linguagem literária, né, para fazer essas críticas de uma forma bem legal, né? Quando ele fala lá, o conde fulano de tal, que era casado com a condessa fulana de tal, e vivia tirando onda com todo mundo, dizendo que vivia um casamento feliz e tudo mais, esse cara aí, também era cliente da Marguerite Gautier. Ele também frequentava prostíbulos, ele também praticava infidelidade, e a esposa dele, a condessa, que também diz para todo mundo que é feliz no casamento, ela também trai ele com outro conde fulano de tal. Então, quer dizer, ele usa esse pano de fundo da prostituição, da vida boêmia, da vida das cortesãs, para criticar do alto ao baixo escalão da sociedade parisiense da época dele. Ele critica desde condes, barões, príncipes, duques, até pessoas de uma índole duvidosa, mas também que não tinham tanto poder político e tanto poder aquisitivo assim, né? Ele vai no espectro social todo, das classes mais pobres até as classes mais ricas, e expõe a hipocrisia, o mau caratismo dessa sociedade liberal burguesa da época, né? E cara, falando assim mesmo da narrativa, né? Falando mais do jeito de escrever do Alexandre Dumas Filho, cara, ele tem uma escrita bastante fluida, né? Mas eu confesso que o roteiro é uma coisa meio atravancada, né? Porque é o seguinte, o Armand Duval, a história começa, né, com o Armand Duval conhecendo esse sujeito que é o narrador do livro, para pedir de volta o exemplar do Manon Lescaut, né, que ele tinha dado de presente para Marguerite, que era a única lembrança que ele ia ter dela. E aí, quando o Armand Duval começa a contar a história dele com a Marguerite Gautier, cara, grande parte do livro é assim. Eles dois se conhecem, aí ficam felizes durante bastante tempo, ele e a Marguerite estão lá vivendo o amor deles, estão lá super felizes, aí de repente do nada a Marguerite começa a ficar mais quieta, começa a ficar mais preocupada, começa a falar menos, começa a ter crises de choro inexplicáveis, não consegue dormir, e o Armand Duval fica intrigado com tudo isso e quer descobrir por que a Marguerite mudou assim de uma hora para outra da água para o vinho. E, cara, você só vai saber a resposta realmente para essas oscilações de humor e de temperamento da Marguerite Gautier no final do livro. Você passa a maior parte do livro sob a refém da perspectiva do Armand Duval, né? Ele lá, tendo uma boa experiência com ela, viajando com ela, aproveitando um passeio no campo com a Marguerite e tudo mais, eles dois felizes. Aí, de repente, do nada, de um dia para o outro, a Marguerite começa a ficar amuada, começa a ficar triste, começa a ter crise de choro, não consegue dormir, e que não sei o que, e que não sei o que. E aí você fica refém da perspectiva do Armand Duval, e você não entende nada do que está acontecendo. Você só vai entender realmente o porquê dessas oscilações dela no final do livro, como eu cheguei a falar aqui. E aí, cara, isso foi uma coisa que me cansou um pouco ao longo da narrativa, né? Porque não é uma vez só que a Marguerite tem essas oscilações de humor, né? Ao longo de grande parte da narrativa, né? Isso foi meio sacal, né? Isso foi meio chato. Mas no final você entende por que a Marguerite tinha esse comportamento. E aí no final, né? A Marguerite, no começo do livro, na verdade, a Marguerite morreu, né? E a casa dela está sendo leiloada para pagar as dívidas que ela tinha, que inclusive é mencionado no livro, né? A Marguerite Gautier era uma mulher tão cheia de caprichos, cheia de luxos, que ela chegou a contar que ela gastava 100 mil francos por ano, que era uma grana para a época, né? Mas aí, cara, a narrativa apesar da escrita do Alexandre Dumas Filho ser muito boa, ser muito dinâmica, o próprio andamento da história é meio atravancado, né? Porque ele fica o tempo todo nisso que eu falei, né? A Marguerite está bem, eles dois estão bem, aí de repente do nada a Marguerite muda da água para o vinho, fica mal, fica triste, preocupada, e aí só depois é que você vai descobrir por que tudo isso. Então, cara, é um clássico absoluto da literatura universal,
sempre que você pensa na vida das cortesãs, né, das garotas de programa, inevitavelmente você lembra desse livro. Inevitavelmente você lembra desse livro, porque é um livro, cara, que ele não romantiza a vida das cortesãs da época. Em nenhum momento ele romantiza a vida das cortesãs na época. É uma coisa assim bem nua e crua mesmo, né? Até porque o Alexandre Dumas Filho teve um relacionamento com uma cortesã famosa na época, né? Esse livro é uma homenagem a essa cortesã com quem ele teve um relacionamento e que ele soube que faleceu pouco depois. Então, esse livro é uma homenagem a ela. Mas é uma homenagem, né? E ele retrata de uma forma bem crua, bem nua e crua, né? Bem rascante, como era a vida das cortesãs na época, né? Sem romantização. Ai, a vida das cortesãs. Não, nada disso. Nada disso. Eu acho que o Charles Bukowski, se o Charles Bukowski fosse do século XIX, ele iria gostar muito desse livro. Para vocês terem uma ideia. Mas, resumindo, cara, foi uma leitura que eu gostei, mas não gostei tanto assim, né? Por causa dessa coisa, desse roteiro atravancado, que ele conta o que está acontecendo, mas ele não explica por que está acontecendo. E você fica naquela, porra, eu quero saber por que ela está se comportando assim. E aí só no final que você vai descobrindo. Então, cara, voltando lá à escala do sabre de luz vermelho, como eu sempre costumo dizer aqui, né? Eu dou a nota de 3. 3 sabres de luz vermelhos para a leitura A Dama das Camélias, do nosso querido Alexandre Dumas Filho. E recomendo a leitura para você, como não poderia deixar de recomendar. Então, é um livro que eu gostei de ler, mas em dado momento ficou meio sacal, né? Mas depois que você entende tudo, a história faz sentido e aí fica beleza. Por isso, 3 sabres de luz vermelhos para o livro A Dama das Camélias. Então, meus amigos, essa foi a dica literária, a resenha literária de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu triplo C aqui, curte, comenta e compartilha. E também temos uma novidade, né? O Mensagem na Garrafa Podcast agora tem um blog. Você pode acessar o nosso blog clicando aqui na descrição do canal. Mensagem na Garrafa Podcast, tudo junto, sem tio, sem travessão, sem nada. Mensagem na Garrafa Podcast.blogspot.com. A gente também está no Facebook, é só você procurar lá Mensagem na Garrafa Podcast, que você vai achar a nossa página no Facebook. E faz o seu triplo C, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para sempre que tiver novidade. E fica ligado que vai ter muita coisa boa ao longo desse ano de 2024. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.